Turma, Dr. Leonardo Clemente aqui. Nesse vídeo eu sei que eu vou responder uma dúvida de muitas pessoas. Retirada de capacetes quando o paciente está em decúbito ventral. Eu tenho que retirar o capacete antes do rolamento em 180 graus ou eu tenho que retirar o capacete depois, uma vez que eu fiz esse rolamento? E a gente vai discutir isso de forma técnica e de forma filosófica. Você vai ver que a discussão e a resposta dessa pergunta não é uma resposta tão óbvia, tão fácil de se dar e que não abre espaço para possíveis discussões. Então presta bem atenção, que eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante. Então o tema vai ser esse: retirada de capacete em decúbito ventral. Primeiro, você já ouviu dizer que existem situações onde você recomenda a retirada depois do rolamento e possivelmente você já ouviu dizer que você também tem ali a retirada antes do rolamento. E a justificativa que é dada quando nós discutimos esses assuntos é que se o capacete estiver apertado, ajustado certinho, como deveria ser, você faz o rolamento em 180 graus e depois você retira o capacete. Se o capacete está folgado, mal ajustado, como não deveria ser, a possibilidade de você fazer a retirada primeiro, enquanto o paciente está ainda em decúbito ventral, faz o rolamento posteriormente. E aí, qual é o certo? Qual é o errado? Vamos primeiro para a literatura. O que é que a literatura nos diz? Aqui, por exemplo, eu estou com um livro aqui do PHTLS nona edição. Na página 341, ele fala aqui sobre Hamlet Removal, que é a retirada de capacete. Ele mostra aqui a técnica do paciente já em decúbito dorsal, fazendo o corte da jugular e depois a técnica de retirada. Ele não menciona o paciente em decúbito ventral fazendo a retirada antes do rolamento. Ele até cita no texto que se ele tiver em decúbito ventral, você tem que fazer primeiro o rolamento e depois você tira o capacete uma vez que ele está em decúbito dorsal. Aí eu tenho algumas fontes aqui que eu trouxe. Aqui, por exemplo, é um protocolo publicado, protocolo interno do Serviço de Ambulância do Queensland, publicado agora em 2019, ou seja, um guideline institucional de um serviço de APH lá nos Estados Unidos. Bem interessante. O que eu quero trazer aqui é essa parte aqui que eu achei interessante. Os princípios para a retirada do capacete. Remover o capacete é quando você imagina ali que tenha algum tipo de possibilidade de suspeita de lesão cervical, ou seja, o cuidado, a técnica correta em remoção. Se o paciente simplesmente ali caiu da moto, se ralou um pouquinho, não bateu a cabeça nem nada, ele mesmo vai lá, tirou o capacete, sem nenhuma preocupação. Mas de repente houve um impacto da cabeça, você está ali preocupado. Então, você tem que manter a comunicação o tempo todo entre os dois socorristas, que segundo a técnica, nós temos um socorrista que está ali inicialmente segurando o capacete, o segundo vem, como aqui mostra o PHTLS, faz a estabilização da cervical, ou seja, aqui ó, o primeiro chegou, fez a estabilização da cabeça, não é isso? O segundo cortou aqui, ou o primeiro, o segundo, enfim, o outro, cortou a jugular do capacete, assume aqui o controle da cervical, antero-posterior, estabilizando, e aqui o socorrista que está na cabeça faz aquela retirada. Então, dois socorristas. Um princípio importante é haver uma comunicação o tempo todo, sincronização, de possibilidade, se possível, treinamento prévio, entrosamento entre esses dois socorristas. E para remover, não utilizar força excessiva. Ou seja, olha que interessante, esses aqui são esses princípios que estão trazidos aqui, e se a gente for para o capítulo aqui do PHTLS de princípios e preferências, ou seja, os princípios de ouro do PHTLS, um dos princípios de ouro, e lembrando que princípios são imutáveis, ou seja, os princípios se aplicam a toda e qualquer situação. Então, estão aqui, princípio número 9, manter a estabilização da cervical manual até o paciente estar imobilizado. Ou seja, é um princípio que diz respeito à preocupação com restrição de movimento da coluna, ou seja, evitar a movimentação cervical desse doente, até que eu julgue lá na frente se esse paciente tem indicação de restrição completa ou se eu identificar que ele tem uma indicação de restrição minimalista. Então, olha o raciocínio. Eu tenho que evitar a movimentação da cabeça desse paciente, a movimentação da cervical desse paciente se eu tenho uma suspeita. Aí realmente na literatura, a gente não encontra na literatura uma recomendação de retirar esse capacete antes do rolamento em 90 graus. Possivelmente porque subentende-se que
o certo seria a pessoa utilizar o capacete ajustado. Então não teria por que estar falando de uma situação que teoricamente não deveria ocorrer. Então, dentro das condições ideais, perfeito. Vamos fazer o rolamento em bloco, a cabeça está ali bem ajustada e depois retirar o capacete. Se for necessário, retirar o capacete naquele momento. Lembrando que existem algumas contraindicações de retirar o capacete ali no momento e algumas situações, de repente, onde pode ser que não seja nem necessário fazer aquela retirada naquele momento. Eu vou compartilhar aqui alguns estudos para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão. Mas agora, imaginando a situação de um capacete realmente folgado, um capacete inadequado para aquele paciente, que não deveria acontecer, que talvez lá no exterior não seja uma preocupação para eles porque não acontece, mas em nossa realidade nós sabemos que isso acontece. Se esse capacete está folgado e o paciente está em decúbito dorsal, no momento de fazer o rolamento, se a cabeça está, entre aspas, bailando dentro do capacete, eu viro o capacete, pode ser que ocorra uma movimentação maior da cervical. Então por isso que essa adaptação de, eventualmente, retirar o capacete antes do rolamento, caso o capacete esteja realmente muito folgado, é algo que respeita o princípio de manter uma estabilização cervical. É uma preferência, uma adaptação que respeita um princípio. Se você fizer o rolamento um capacete folgado, não vai respeitar um princípio, os princípios precisam ser respeitados. Agora, realmente, é uma situação que nos deixa aí com um debate interessante, porque não está escrito na literatura, pelo menos nas literaturas confiáveis, as PHTLS, etc., que esse rolamento deve ser feito após a retirada do capacete. Mas perceba que para respeitar um princípio, que é o princípio de manter a estabilização, nós precisamos sim retirar o capacete antes, aquele capacete inadequado, folgado demais, para depois você rolar o paciente. Eu vou compartilhar aqui um outro documento interessante. Esses documentos que eu estou compartilhando, eu vou colocar eles aqui no grupo, nosso grupamento de elite lá, um grupo VIP que nós temos no aplicativo Telegram. Eu vou colocar um áudio, inclusive, sobre esse assunto, fazendo essa discussão, e vou colocar todas as fontes em PDF que eu estou citando aqui. Então, para você poder acessar essas fontes, você vai ver aqui na descrição desse vídeo ou no nosso perfil do Instagram, tem um link para você entrar no nosso grupo VIP no Telegram, que é o nosso grupamento de elite. E lá você vai acessar, você pode, se não for a última postagem, você pode subir essas postagens que ele vai estar lá. Então, esse aqui é um documento publicado em 97, na década de 90, ou seja, no milênio passado, pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Interessante que mostra aqui o passo a passo, aqui a técnica, uma preferência para a retirada do capacete. Mais uma vez, ele aborda aqui quando o paciente está em decúbito dorsal. Ou seja, se tivesse em decúbito ventral, primeiro faz o rolamento, depois tira o capacete. Não leva em consideração essas questões que nós falamos. Ele traz aqui algumas diferentes capacetes, né? Inclusive na literatura tem muitos artigos quando a gente vai publicar retirada de capacete em jogadores de futebol americano, né? Porque tem muita concussão, muito trauma de cabeça ali. E aí ele traz essas preferências. Esse documento aqui de 2019, que eu mostrei anteriormente, ele traz aqui também alguns tipos de capacetes, que a depender do tipo de capacete, a preferência vai mudar. Por isso que essa técnica que a gente vê aqui é uma técnica para aquele capacete convencional, que ele chama de capacete total, completo. Mas se o capacete tiver alguma característica diferente, você pode respeitar o princípio e, obviamente, a sua técnica vai mudar um pouquinho. Olha aqui, esse estudo é um estudo interessante. Esse estudo, ele avaliou a retirada do capacete e a movimentação da cervical em atletas, né, que sofreram um acidente de esqui na montanha. E a conclusão dele diz que o capacete de esqui, quando ele é removido, e a aplicação de colar cervical aumentou a extensão, né, da coluna cervical. Ele fala que na ausência de indicação de clínica, ou seja, preciso abordar a via aérea desse paciente, ou alguma coisa faz com que você precise retirar esse capacete, ele prefere aqui que esse capacete não seja retirado e não seja colocado um colar cervical por esses resgatistas lá na montanha, em estações de esqui, porque foi avaliado aqui através de exame de imagem posteriormente e viu que os pacientes que tiraram o capacete e botaram a colar cervical acabou mexendo mais a cervical
do que os outros. Então é até um bom questionamento, né? Não tem uma técnica de retirar o capacete e tal, o paciente não tem por que ter essa pressa toda. Quando a gente vai assistir corrida de Fórmula 1, por exemplo, que o piloto se acidenta, perceba que o capacete não é retirado no início. O capacete ele é uma das últimas prioridades, a não ser que esse paciente precise de alguma abordagem, porque ele está inconsciente, vai precisar ser ventilado, vai precisar de uma proteção de via aérea, vai precisar de alguma coisa, ou está com uma hemorragia ali, ou um sangramento, alguma coisa que eu preciso intervir. Mas fora isso, de repente, não tem essa pressa toda de retirar o capacete. A não ser que esse capacete seja um capacete ali muito folgado, que eu precise manejar esse paciente e que eu queira manter o alinhamento cervical, né? Interessante. Aqui é um outro artigo, esse artigo aqui ele foi publicado em 2017, numa revista espanhola, e ele fez uma análise biomecânica do movimento da cervical nessa coisa da retirada do capacete. Vou deixar também esse artigo lá no nosso grupo de Telegram, mostrando, né, que existe um tempo ali, mais ou menos, que ele identificou de 90 segundos, né, 70 segundos, melhor dizendo, para a retirada, e acontece flexão e rotação maior do lado que o socorrista está. Então, interessante, ele não chega a uma conclusão de que deve ser feita, apenas uma constatação, mas nós temos um socorrista na cabeça, um socorrista que está ao lado do paciente e tende a haver uma rotação ali mais para o lado do socorrista. Então isso é para chamar a atenção de repente você está ali do lado, tenta se manter realmente alinhando a linha do paciente, não puxando para você, porque essa tendência natural que esse artigo acaba nos trazendo. Eu vou passar aqui, eu separei aqui um vídeo, alguns vídeos na verdade. Nós temos aqui nosso curso, os TAP, Suporte ao Trauma no APH, que é um curso de APH de trauma online com centenas de videoaulas teóricas, práticas, e nós temos 3 aulas sobre retirada de capacete, né? Inclusive foi o instrutor Elbert Guimarães que contribuiu com essa parte aqui. Então ele fala aqui a aula sobre quando não retirar o capacete na cena, quando fazer a retirada em decúbito ventral e fazer a retirada antes. Mas vamos ver aqui a técnica de retirada do capacete. Nesse vídeo a gente vai mostrar a técnica de retirada de capacete em vítimas em decúbito ventral. Essa situação aqui, o capacete ele vai estar ajustado, né? Quando o socorrista chegar, ele vai verificar que... Estava aproveitando aqui para apresentar o Giovanni Barreto aqui, enfermeiro, está fazendo medicina lá na Bolívia, o Ednei Fernando, bombeiro militar, socorrista lá da Escola Superior de Ensino do Bombeiro Militar de São Paulo. O Elbert também, que é guarda-vida, bombeiro militar também e enfermeiro do SAMU. Rafael Pessoa também, que é enfermeiro, instrutor de ITLS, lá da ITR Treinamentos, Rio de Janeiro. Um grande profissional. Todos os 4 aqui, grandes profissionais de APH. E aqui, nossa vítima é Ludson, nosso editor de vídeos que está aqui no papel de vítima. Que esse capacete ele está ajustado. Então, o socorrista número 1, ele faz a abordagem no ângulo de visão da vítima, onde ele já vai fazer a primeira estabilização da cervical, com a mão no mento e na região occipital, garantir essa estabilização e se comunicando com a vítima. O socorrista número 2, ele estabiliza o capacete e nesse momento os socorristas já verificam que o capacete está bem ajustado e que vão fazer o rolamento com a vítima ainda com o capacete. Então o próximo passo é alinhar a vítima para a posição neutra, com a mão em pá, estabilizando uma articulação acima, uma articulação abaixo. Então, nesse momento, o socorrista ele vai comandar o rolamento de 180 graus. Todos preparados? Próximo. Contagem de 3, 90 graus. 1, 2, 3. Então, você observa que o alinhamento da cervical ele é mantido. Afastados, preparados. Contagem de 3 ao solo. 1, 2, 3. Um detalhe a se observar é a jugular do capacete. Ela pode estar muito tracionada durante a ocorrência. Se estiver muito tracionada, é indicado que seja cortada. Se não, você pode ajustar e retirar. O socorrista volta a estabilizar a cervical com a mão no queixo, a mão na nuca. E o outro socorrista ele vai afastar o capacete para dar mais espaço e retirar com o movimento de vai e vem suavemente. Uma vez retirada, ele reassume a cervical e é finalizada a técnica de retirada.
Nesse momento aqui, final, você pode, como o PHTLS mostra aqui, ter saído da página, colocar então um coxim na região ali da cabeça, justamente para manter alinhado, caso você julgue necessário. Nesse caso aqui você viu que ficou ali sobrando 3, 4 centímetros do chão, poderia ter colocado ali um coxim para manter esse paciente mais estabilizado. Aqui a ideia foi demonstrar didaticamente, então não tem uso de EPI, a abordagem inicial ali, você não viu o socorrista se comunicando, etc. Deveria fazer todo o atendimento, A, X, A, B, C, D, E, tomar a decisão, qual é o melhor momento de virar o paciente, se vai ser imediatamente, se vai ser um pouquinho depois, se tem alguma intervenção antes. A ideia aqui foi demonstrar somente a técnica, então por isso que a gente focou realmente nesse procedimento. Eu vou mostrar aqui também um vídeo de retirada do capacete antes desse rolamento em caso de um capacete muito folgado. Essas imagens todas que passam aqui nessa abertura são imagens das aulas práticas do STAP. Nesse vídeo a gente vai demonstrar a técnica de retirada de capacete para vítimas em decúbito ventral, mas nessa situação o capacete ele vai estar folgado, que é aquela situação de exemplo dos motoboys, que vão pegando vários passageiros de tamanhos diferentes, então não garante esse ajuste, né, do capacete. E o socorrista ele vai perceber isso, retirar o capacete para aí sim fazer o rolamento. Então a técnica se inicia com o socorrista vindo no campo de visão da vítima, vai garantir a estabilização da cervical e já vai também se comunicar com a vítima. O outro socorrista ele já vai abrir também a viseira para garantir essa comunicação e uma liberação melhor também das vias aéreas. Feita essa estabilização da cervical, uma mão no queixo, uma mão na nuca, anatomicamente falando, na região mentoniana, na região occipital, garantindo essa estabilização. E o outro socorrista ele vai afrouxar o capacete e retirar em movimentos de vai e vem suavemente. Então foi retirado o capacete, o socorrista ele reassume a estabilização da cervical. E agora vão alinhar a vítima na posição neutra, preparando para o rolamento de 180 graus. Tudo sob o comando do socorrista que está na cervical. Contagem de 3, 90 graus. 1, 2, 3. Basta. Todos preparados? Pronto. Contagem de 3. Ao solo. 1, 2, 3. Vítima em decúbito dorsal, técnica de retirada encerrada. Então aí está, até aproveitando aqui para agradecer os nossos parceiros aí, né, que contribuíram com a gravação das aulas práticas do STAP, a ITR Treinamentos, onde nós realizamos as gravações lá no Rio de Janeiro, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Vitalmed, onde nós gravamos aqui, Vitalmed e Universidade de Salvador, Unifax, uma grande parte também das aulas práticas aqui em Salvador, com a estrutura que eles disponibilizaram para a gente. Então, como vocês viram aí nessa segunda prática, aquele capacete não estava bem ilustrativo, porque aquele capacete era o mesmo da primeira prática, ou seja, um capacete ali que visualmente estava ajustado, mas considerando que seja um capacete realmente muito folgado, até a forma dele sair ali daria muito menos trabalho. A ideia desse vídeo foi fazer essa discussão, foi trazer um pouco desse raciocínio de princípios e preferências. Não tem como todas as preferências possíveis e imagináveis estarem descritas em protocolos e livros, é impossível. Então o protocolo livro ele vai descrever as situações mais frequentes, mais prevalentes, mas muitas vezes nós vamos encontrar na cena situações onde nós vamos ter que colocar em prática o raciocínio clínico, o raciocínio crítico, adaptado à situação, usando os princípios para encontrar uma preferência com os recursos que nós temos, a qualificação da equipe, a situação do paciente, da cena, a condição do doente, o protocolo institucional para a gente poder se adaptar. Então, uma peculiaridade de ter um capacete muito folgado, eu particularmente vejo sim como
algo benéfico para respeitar o princípio de estabilização cervical, fazer a retirada antes do rolamento 90 graus. Mas, de fato, se você quiser argumentar dizendo que isso não está descrito na literatura, de fato não está descrito. Eu não tenho conhecimento de algum lugar que alguma literatura confiável traga essa preferência. Caso você tenha, peço que você compartilhe aqui conosco nos comentários, mas colocando em prática o raciocínio, eu vejo como uma boa prática a depender da situação. É uma improvisação? É, porque primeiro nós não deveríamos ter um capacete desajustado, folgado na cena, mas é uma realidade que existe. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, ou pelo menos que esse vídeo tenha trazido alguma discussão interessante, alguma maneira de pensar interessante em relação a esse tema. Se você tem algo a contribuir a mais, coloca aqui nos comentários, compartilha sua ideia conosco. Tem o grupo de Telegram, onde eu vou colocar aqui todos os links desses PDFs. Na verdade, eu vou botar o PDF diretamente lá para você poder baixar. Então a forma de você poder acessar é baixando o aplicativo Telegram e clicando no link que está aqui na descrição, caso você esteja no YouTube, ou no link que está em nosso perfil do Instagram. Tem o linkzinho lá para você poder acessar o grupo VIP lá, o nosso grupamento de elite no Telegram. Ok? Muito obrigado, deixa o joinha se você gostou, compartilha aí, não esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. A gente se vê. Tchau, tchau.